Gente, já está em tela para votação da prorrogação da Assembleia. Sim, pela prorrogação. É 1, não. 2 ou abstenção. Já podemos colocar em votação? Plenária está esclarecida. Podemos? Em regime de votação. Ainda falta alguém votar? Tem alguém na plenária que ainda não votou? Podemos encerrar a votação? Votação encerrada. Resultado da votação pela prorrogação da Assembleia. 52 votos favoráveis, 5 votos não e 2 abstenções. Está aprovada a prorrogação da Assembleia. Oh, Cícero. O Renato. Não, vai continuar, entendeu? Bom, chegou à mesa pedido de esclarecimento sobre a Assembleia. Se ia suspender agora e voltar amanhã, não. Nós vamos dar continuidade aos trabalhos. É porque, como vai dar meia-noite, já vai ser outro dia. Então, precisava tomar essa atitude antes de dar meia-noite. Mas nós vamos terminar os trabalhos, ok? Antes de encerrar. Porque nós vamos dar posse ao Conselho e terminar para amanhã seguir a programação normal. O último item que estava em discussão foi retirado, ok? Vamos ao próximo item. Próximo item. Cristine. Silêncio, por favor. Está desligado. Por gentileza. Bem, a proposta de filiação, de fazer mais campanha. A minha proposta é que essa campanha de filiação fique realmente restrita aos seccionais, aos diretores, para evitar aquela bonificação, porque eu acho que foi uma coisa que ficou aqui, que aquela bonificação que hoje está sendo dada para os funcionários sem critério, que o Conselho Fiscal nem conseguiu mostrar como... Eu acho que essa bonificação tem que ficar para seccional, por isso eu acho que deve se evitar levar funcionário que, além de ganhar hora extra e diária, ainda está ganhando essa bonificação, e é um recurso que pode ser muito
é um recurso muito importante para as seccionais. Então, a minha inscrição é nesse sentido, porque eu achei assim que os valores que foram repassados, eu acho que fazem muita falta para uma seccional que rala muito, com poucos recursos, e aí eu acho que todo recurso que puder ficar na base é muito importante. Então, essa foi a minha ideia. A proposta é minha, eu vou fazer o contraponto. Eu acho que vários seccionais declararam aqui a importância que foi a visita da Diretoria Nacional nas suas bases para conseguir aumentar o seu quadro de filiados. Todos declararam, acho que todo mundo que teve um aumento no quadro, principalmente no Nordeste, né, que a DENC passou nas unidades, foi muito importante. É importante que as pessoas conheçam o sindicato, conheçam a diretoria. Eu acho muito importante. Essa questão da bonificação já ficou esclarecido que é 60%, né, isso daí, da primeira filiação, da primeira contribuição mensal. Quer dizer, entre o cara não ser filiado e ficar contribuindo o tempo inteiro, e 60% da primeira filiação, a gente vai deixar de fazer uma campanha, não precisa de 2, 3 funcionários, vai o diretor acompanhado de uma pessoa que vai ajudar, vai auxiliar nessa filiação. Não necessariamente. Pode ser. É? Oi? Bom, se o seccional quiser passar o dia todo lá fazendo ficha de filiação, entendeu? Não, eu não coloquei aqui propósito, eu coloquei um diretor nacional e um seccional. Eu não falei aqui de levar funcionário. Eu não falei. Eu não sei como é essa questão, se tem um regulamento, se tem eu não sei como é. A minha proposta é que haja campanha. Ok? Minha proposta é essa. Acho que a gente deve pensar, tá, acima de tudo, no crescimento do sindicato. Pelo que eu estou percebendo, o cerne da discussão está no controle, tá, da bonificação. Talvez alguns até sejam contra, tá? Mas dizer que o servidor que está tentando, né, está brigando para conseguir mais filiados não tem direito a uma bonificação, gente, eu sou servidor do Ministério Público da União. É minha obrigação, certo? Buscar mais filiados, tá? O funcionário, tá? Ele é um colaborador, tá? Então, ele não tem a mesma, tá, obrigação que eu tenho, tá? A gente sabe que tem colegas que não são tão engajados na causa como são os funcionários do sindicato, tá? E tem o seguinte, quando esses funcionários eles saem nessas campanhas de filiação, às vezes eles ficam até 3 semanas, tá, fora de casa. E eu acompanhei lá na Bahia, tá? E para quem não sabe, tem um município na Bahia que fica distante 1.000 quilômetros, tá, da capital, que é Salvador. Tá? Então, é isso que a gente tem que pensar. E não ficar com um pensamento mesquinho. Agora, eu concordo que tem que ser feito um controle. Eu estou de pleno acordo com o Marcão. Toda empresa, seja ela privada, ela estabelece tipos de bonificação para os seus funcionários. O que está faltando é apenas regulamentar isso, que pegou todo mundo de surpresa, e apenas regulamentar. Quer dizer, quem foi que estipulou a regulamentação de 60%? Ninguém. Foi uma decisão de diretoria sem regulamentação. Então, vamos ao estatuto, vamos ao regulamento administrativo, regulamenta isso e acabou a confusão. Os nossos funcionários do sindicato merecem ser bonificados, só precisa ser regulamentado.
Não é nem questão aqui de estar condenando o funcionário, essa é falta de critérios. Eu concordo com o Luiz Ivan, eu acho que acrescentando a regulamentação está de acordo. Não pode ficar solto. Acordo, pronto. Próximo. Houve o acordo, regulamentação. Cristine, o Luiz Ivan, vai ali colocar para ela, ajuda ela. É, porque a Cris... ajuda ela ali na... Ah, pronto, é a mesma dele, né? Pronto. Ajude ela aí a fechar a redação. Assim, a gente está falando aqui de um plano de lutas. Isso. Eu acho estranho a gente ficar... Eu vou botar no plano de lutas a regulamentação. Eu acho que isso não faz parte do plano de lutas. Acaba entrando no plano de lutas. Regulamentar, estabelecer critérios, fazer a coisa transparente, o pessoal saber o que é da seccional, o que é bonificação, não impede a gente de lutar, clareia a luta, fortalece a luta. A gente não tem que ter medo de regulamentar e de transparência, nem da democracia. Cristine, então eu proponho colocar um item aqui abaixo, já que estamos falando de fortalecimento. Não colocamos na mesma proposta, regulamentar questões relativas à bonificação dos funcionários. Ok? E aí aprova. Acrescenta uma outra proposta. Ok. Acordo. Acordo. Ou não, como diria Caetano Veloso. Para os funcionários que efetivarem novas filiações. Ok, toda bonificação, ok. Ok. Cristine, lê aí a redação, por favor, ok? Ok. Então, ambas as propostas aprovadas. Estão aprovadas. Aprovadas. Próximo. Cristine. É muito boa essa ideia do aplicativo. Parabéns quem fez a proposta. E eu queria acrescentar que esse aplicativo de acompanhamento das demandas administrativas e jurídicas também possa ter esse acompanhamento financeiro das despesas, para que o filiado possa, que também vai ser bom para a acessibilidade, e que esse acompanhamento administrativo e jurídico, eu queria acrescentar das demandas financeiras também, para que o filiado tenha esse acompanhamento dos gastos da sua entidade, da mesma forma que a gente quer monitorar, com muita razão, que eu acho que a gente tem que querer monitorar mesmo as contas da administração e do governo. Também vamos monitorar as contas do nosso sindicato, e eu acho que esse instrumento aí do aplicativo é excelente. Essa é a ideia. A proposta é do Mato Grosso. Alex e Alessandra, vão? Concorda para a inclusão, não é isso? E... o que é? Acordo. Cristine. Cristine. Rapidinho. Então, seria incluir
Eu vou retirar essa parte que tinham acrescentado como parte de filiação, porque a gente já tratou. Roni não está, Cristine. Tem outra proposta. Mais um destaque, Cristine. Já supre. Não é transparência, vai lá. Vai. Vai retirar o destaque. E Roni não está para defender. Cristine retira o destaque. Ok, aprovado. Próximo. Próximo. Laércio, aí a questão da sugestão para o título, se você quiser sugerir, ou alguém quiser sugerir um título para essa área temática. Enquanto isso, vamos aos destaques. Marcos Danilo, Gustavo, Lisboa e Eldon. Vão se enfileirando aqui para a gente adiantar. Para ver se costuram um acordo. Nesse item, eu acho que a ideia central está perfeita. Eu só alteraria a correlação, né, da relação dos filiados e do valor da contribuição, porque eu lembro que muitos servidores se sentiram incomodados com a questão do portal de transparência, em que os valores da remuneração eles eram expostos e vinculados ao nome do servidor. Talvez isso viole a intimidade. Eu acho que a relação do número de filiados e o valor das contribuições, se isso já estiver disponível por seccional, por diretor seccional, eu acho que já cumpre a missão, tá? E aí, se qualquer filiado tiver dúvida a respeito disso, basta consultar o diretor seccional e ele apresenta. Mas daí a estar disponível de maneira ampla, eu acho... Pode sim. Não, mas é independente, até mesmo o filiado, entendeu? Eu digo assim, porque causa um desconforto, tá? Você tá... Porque pelo número, pelo valor da contribuição, você já consegue ver a remuneração e tal. É o que eu estou falando. Calma. Eu estou fazendo o contraponto. Eu entendo que você discorda, mas o que eu estou falando é que isso pode gerar um desconforto que pode ser evitado, tá? Basta disponibilizar para o diretor seccional e aí quem tiver dúvida, consulta, tá? 15 segundos. É a proposta. Agora, é claro que pode haver discordância. Quanto faz? Gustavo. O meu ponto, tá? Eu sou a favor. Agora, eu só queria ter muito cuidado com isso, porque publicamente é muito perigoso. Se vocês fizerem uma consulta, uma pesquisa a sindicato, associações, não existe. Ou tem senha, ou tem chave de acesso, ou tem outras formas. Agora, eu estou falando como conselho que eu fui, conselho fiscal. Você chegar e colocar isso de uma forma pública, entendeu? A contribuição, fundo de reserva, fundo de AGO, não é viável, entendeu? Eu concordo, sim, da publicidade, da transparência, agora com alguns pré-requisitos. Chave de acesso, senha, tá? É isso aí. Só um minutinho que o Douglas quer fazer um esclarecimento. 30 segundos para esclarecimento. Toda essa parte de contas do sindicato, portal de transparência, vai ficar numa área reservada. Aliás, já está na área reservada.
Você tem que ter login e senha para entrar. Só afiliado entra. Quem não é sindicalizado não tem acesso. Então, já está protegido. Tá? Na nova página já tem essa funcionalidade. Ok? Na verdade, eu pedi destaque para defender a proposta, né? Então, acho que já está bem defendida, né? Tá bom. Não precisa defender mais? Lisboa. Bom, tá. Então, deixa eu usar o tempo. Tá, até porque assim, a gente teve... Tá. A gente teve... talvez possa chegar num acordo colocando área restrita, né? Deixando claro isso. Mas assim, o fato é que, particularmente lá, lá no Piauí, o Daniel teve dificuldade para entender a situação do sindicato. Durante muito tempo ele teve que pedir informação sobre planilha, dados de filiado, quantidade, até para saber se o repasse estava sendo legal, estava sendo dentro do que está previsto no estatuto, né? Então, assim, precisa padronizar esses procedimentos. A gente realmente tinha diretor seccional que já tinha informação, já tinha uma planilha bem mais completa do que a que o Daniel tinha lá em Teresina. E assim, e até quando... Agora ele recebeu tudo. Recentemente, eu acho que desde maio ele começou a receber tudo, todas essas informações, né? E no e-mail que enviaram a planilha pediram desculpa pelo atraso na informação e tal. Mas realmente, se tiver uma forma de padronizar isso aí na área restrita do site, eu acho que fica legal, fica mais transparente, a gente fica... Vocês vão dividir o tempo? Só colocando. Está dividindo o tempo, ok? Está contando o tempo dele. O que me parece... Pela redação que está aí, essa informação é mais para seccional e não para o servidor, né? Planilha de correlação de filiados, valor de contribuição, repasse, discriminando desconto e fundo de AGO, isso é informação para o seccional. Me parece que encaminhar essa planilha junto com o repasse para o diretor seccional é suficiente, não precisa expor o servidor, porque isso é para ele. Ele já recebe o desconto no contra-cheque, para o servidor não há nenhum problema. Parece que essa informação seria mais para o diretor seccional verificar se o repasse está correto e tal, assim. Então, encaminharia junto com o repasse a planilha, essa planilha que você está pedindo, mas não colocar no portal transparente, que ficaria melhor. Essa é a minha proposta de composição. Tempo esgotado. Cristine, você não retira o de estoque. Alô? Lisboa. Mas eu vou falar. Alô, seguinte. Mas a área restrita para os seccionais... Mas eu vou usar meu tempo aqui, porque eu fiz o destaque, porque... O meu destaque é o seguinte. Gente, a gente precisa entender o seguinte. Diretorias passam, o sindicato fica. Diretorias, vem outras diretorias. Então, quando a gente discute aqui medidas que vai democratizar, que vai engrandecer, que vai fazer crescer o nosso sindicato, é independente de diretoria. Eu acho que tudo, exatamente tudo, tem que ser transparente no sindicato e em outros lugares tem que ser transparente. A nossa vida já está exposta quando o meu salário é lá divulgado no portal da transparência do MPU, para todo mundo saber. Todo mundo, se quiser saber quanto ganha um servidor do MPU, está lá. Quanto ganha um procurador, um ministro, está lá. Agora, claro que, estrategicamente, né, para a nossa entidade, informações têm que ficar em área restrita, como já está definido assim. Tá? Mas todas as informações têm que ser publicizadas para qualquer filiado. Para qualquer filiado, independente de seção sindical. Qualquer filiado que tenha acesso à área restrita e que queira ver quantos filiados tem a Bahia, quantos filiados tem São Paulo, quanto contribui, eu acho que tem que ser transparente mesmo. Então, foi acrescentado aí disponibilização do site do Sinasempo em área restrita aos filiados, em acordo aqui com as pessoas que apresentaram o destaque e o proponente. Então, está aprovada a proposta. Próximo.
Ô, Sheila, se você puder descer a aproximação para ficar tudo num... Ah, melhorou. Ó, eu não sei quem é o proponente desse item, mas... Marcos Danilo, Beth, eu não sei quem é o proponente, mas o CONALES, ele tem um papel. E esse papel de intervenção. Você não pode permanentemente estar no CONALES, porque você... É como você vai pedir um socorro. Então, assim, eu acho que o texto está complicado. Aproximação do CDC para o CONALES, órgão criado no MPT 2009, as questões de direito sindical. Negativo secretário-geral e curso de formação. Eu acho que o texto está truncado. Eu queria ver que o proponente, a gente pode destrinchar o texto. Porque o CONALES, quando você tem um problema na área sindical, você aciona o CONALES, resolveu. Você não é um contato que fica... É igual a CODIN. Quando alguém procura a CODIN, naquele momento resolveu não procurar, mas você não tem permanentemente contato com a CODIN. Então, o CONALES, aproximação com a CONALES, mas tem que ter um fato motivador que fundamente você procurar o CONALES. E não toda hora estar lá no CONALES, o CONALES está fazendo papel que é nosso. Nós sindicalistas. Então, acho que quem é o proponente, Ana, desse... Heloísa, do Rio Grande do Norte, que não se encontra mais na AGEON. Eu concordo com o Laércio que realmente a gente precisa melhorar a redação aí. Embora a CONALES seja uma das coordenadorias do MPT, a gente sabe que assim, que existe muito corporativismo, mas eu acho que é importante a gente ter essa relação, porque a gente pode criar fato político. Quando aquelas decisões do Conselho de Assessoramento Superior vieram, dizendo que a gente tinha que pagar a hora, que tinha que fazer isso, que tinha que fazer aquilo, o Procurador-Geral do Trabalho assinou aquilo lá como integrante da Comissão de Assessoramento Superior. E ele defende a liberdade sindical. Então, a gente tem que ter essas atuações para criar fato político. Quando o Lauro não nos dá liberdade sindical, infringe direitos sindicais, nós temos que representá-lo na CONALES. Nós temos que criar uma sinuca de bico, nós temos que criar um fato político. Então, eu acho importante nesse sentido, porque não pensem que a gente vai conseguir que a CONALES investigue o Lauro, mas a gente cria um fato político. Então, agora eu fiquei em dúvida, porque se meu destaque ia ser contemplado ou não, porque tu falou que a gente não vai pedir que a CONALES investigue, né? Porque o que eu ia dizer era justamente isso, é uma questão de competência, né? A CONALES é uma coordenadoria do MPT, ele vai atuar em questão de sindicato só de iniciativa privada, né? Quer dizer, ele iria atuar em relação a gente se fosse uma questão de meio ambiente do trabalho, não? Qualquer sindicato, a CONALES atua. A CONALES, inclusive, teve uma atuação nessa greve nossa. Teve um documento que foi assinado de apoio e, de certa forma, deu um puxão de orelha ao Procurador-Geral do Trabalho em relação à nossa greve. Circulou um documento assinado por integrantes da CONALES de apoio à nossa greve e, de certa forma, em repúdio a qualquer atuação antissindical da administração. Circulou. Não, é o que eu estou dizendo. Eles têm corporativismo, mas pelo menos a gente consegue criar um fato político. Entendeu? Consegue... Por exemplo, a questão da OIT, eu não vou analisar a questão aí jurídica e tal, mas criou um fato político. Foi noticiado, um procurador-geral da República foi representado na OIT. Então, a gente tem que ter essa aproximação até de diálogo e até quando a gente falar aqui de liberdade sindical, trazer um deles para aqui. Bota aqui para falar, sabe por quê? Porque lá na frente a gente diz, mas o senhor esteve lá e falou que era assim, e agora o senhor está fazendo diferente? Então é importante, né? Quando a gente tem uma palestra, quando tem lá no MPT, o cara vai falar lá para todos os bancários lá, vai falar de assédio moral, a gente tem que sentar na primeira fileira e mostrar, o servidor está aqui, assistindo, lá na frente ele vai me cobrar.
Lisboa, só para uma reflexão. Como é que a PGR trata os demais ramos? Trata com respeito? Não. Trata com sub-ramos. Não respeita os demais ramos. E a gente trabalha na instituição MPU. Então, a gente fazer uso de instrumentos internos do MPU contra a PGR não vai surtir efeito. O que vai surtir efeito é a nossa mobilização, a nossa luta. Procurador do MPT, do MPM e do MPDFT, os procuradores da República, a NPR, não respeita. Os demais ramos nem votam na eleição para a PGR. Nem votam. Não são nem ouvidos. Então, esse Noconal é só um mero ofíciozinho. Eu acho assim, eu tenho a coisa de melhorar a redação. Porque do dia que está assim, não, é melhor supressão. Porque assim, nós sindicalistas que tem que fazer a luta junto com a categoria. Não adianta eu falar com o MPT, vai chegar na Secretaria-Geral, o MPT, Conales, isso eu fiz para lá. Nem verba, a PGR libera para os demais ramos. A gente também funciona a distribuição de cargos, a maioria dos cargos vão para o MPF, a maioria da verba vai para o MPF, toda a estrutura é voltada para o MPF, para não dizer o benefício que tem na PGR em relação, em detrimento até o próprio MPF, que vai tudo para a PGR. E a gente aprovou até aqui anteriormente que são das benfeitorias que tem na PGR. Então, do jeito que está o texto, eu não vejo que isso vai trazer de ganho político para a gente. Não vejo. Existe um desrespeito brutal num órgão super centralizado igual o nosso. Enquanto no Judiciário você tem 93 ordenadores de despesa, 93 tribunais, em todo o Judiciário Federal, tudo no MPU, uma única pessoa decide. O cara tem quase 9 atribuições constitucionais. E você acha que isso vai incomodar... 15 segundos. O ofício do CONARES vai incomodar o PGR? Então, eu acho que se não melhorar essa redação, é a supressão. Vamos tentar ver se costura um acordo para manter o texto. Mas a proponente não se encontra. A proponente não está aqui. Então, a proponente não está aqui. Então, se for em casa, tem que botar para votação como está, não a redação. Pessoal, deixa eu deixar claro aqui um aspecto que o pessoal não está entendendo. Quando a colega fez esse texto aí, e muitas outras propostas do RN, a gente, inclusive, na hora de elaborar lá, até pelo amadorismo de ser a primeira GO, nós pensávamos que justamente esse texto iria ser melhorado aqui. Obviamente, a colega não vai se opor de haver acréscimo para melhorar, não. A gente não entrou nos meandros, nos detalhes do texto, não. É bem-vindo, a sugestão é bem-vinda, contanto que a ideia seja mantida, está entendendo? Ok. Tem acordo para manter, e você é da base, pode, a colega não está. Tem acordo para manter o texto melhorado? Sim, vamos melhorar então, o texto. Porque é da base dele, entendeu, Daci? Então, ele não tem pedido de supressão. Daci. Dá para manter melhorado. Próximo. Ou você quer... Próximo, Daci. A menos que você queira suprimir. Não? Na verdade, não é um destaque, é um pedido de esclarecimento. A atuação dos seccionais junto a entidades do Fórum e a Auditoria Cidadã. Eu não sei aonde, quando, nos estados ou aqui. É isso que eu queria saber, se é nos estados, se é... Não, tudo bem, entendi. Ótimo, esclarecido. Estão costurando o acordo. Vamos para o próximo, Sheila. Oi? Desculpa. Vamos para o próximo. Estão costurando o acordo. Vai aprovar. Estão costurando o acordo para aprovar. Não, esse já é outro, né? O dele. Daci já falou, já está ok. Ele só tinha uma dúvida, foi esclarecida. Nós já estamos na última página, fiquem felizes. Coisa boa. Douglas,
Douglas. Só faltam 3. Bom, gente, toda hora se fala aqui em contratar. Para cada demanda, quer se fazer um contrato novo. Depois reclama que a DENC está gastando. Aí não dá. Vamos ser coerentes. Vamos tentar otimizar os recursos dos sindicatos, senão daqui a pouco a gente vai contratar um profissional para cada especialidade. Existe um escritório contábil contratado pela diretoria, que tem feito um ótimo trabalho, um escritório novo. Nós estudamos muito, várias opções de escritórios contábeis. É um escritório muito bom, que inclusive ele vai fazer para a gente a digitalização dos documentos do sindicato, que vai diminuir aquele entulho de papel que a gente tem lá. Vai ser uma coisa muito importante, vai permitir, inclusive, disponibilizar esses documentos em forma digital. Então, é uma coisa que já pode ser feita e estudada pelo escritório atual. Então, eu acho que a gente deve omitir esse item, né, deve ser suprimido, porque esse trabalho de análise financeira pode ser feito pela DENC em conjunto com o escritório que já existe, e até pelo DIESE, que pode nos auxiliar. Então, arrumar mais um contrato não resolve nada. A proposta também é do Rio Grande do Norte. Sim, eu entendi, mas já temos empresas que podem fazer isso, não tem necessidade, tá? Só isso. Na verdade, Cadê o proponente? Na verdade, essa proposta deveria estar lá em cima, naquela parte do MPU, né? É do Rio Grande do Norte, ele está aqui discutindo outra questão, depois, se ele... É pela supressão, não é isso, Douglas? Meu é pela supressão, total. Deixa ele voltar, que a gente vê se ele quer defender. Quem quer a proposta? É do Rio Grande do Norte, mas ele está aqui. Você Próximo. já está no próximo. Na realidade, não seria suprimir tudo aí. O que o Douglas está falando é da contratação. Mas a gente vai suprimir a questão, se for aprovado, claro, suprimir a questão da contratação, e essa análise, ela vai lá para cima, quando a gente discutiu que tem que acompanhar o orçamento do MPU para saber para onde está indo os recursos, essa parte de análise do orçamento, do crédito, isso aí é lá em cima, a gente já passou por isso. Então, na realidade, é só a questão da contratação. Marcos Danilo. Com relação à redução de gastos por parte da DENC, eu captei a ideia central, mas a redação não está das melhores. Por exemplo, e aqui eu vou citar um exemplo seguinte: se você cancela, por exemplo, o contrato do jurídico, você está reduzindo gastos. Mas é isso que se quer? Não. Tá? Eu acho que quem propôs essa redação queria, na verdade, que o sindicato imprima uma racionalização nos recursos do sindicato de forma a reduzir os gastos desnecessários. Então, talvez essa redação ela fique melhor. A proposta é de Mari e ela já concordou com sua redação. É porque, na verdade, essa questão dos gastos, ela sempre vai ser subjetiva. O que você vai fazer... Não, eu sei isso, mas o que você vai colocar... É porque o plano de lutas, pelo que eu entendo, ele é algo programático, tá? É um indicativo. Tá? É como se fosse diretrizes. Tá? E o Conselho Fiscal ele é um órgão técnico. Então, esse texto é no sentido... de dar uma diretriz, tá, à administração do nosso sindicato. Tá? Isso. Calma, não, calma. Calma, Marinha. Calma, Mara, calma. Calma.
Tá, calma. Não. Encerrou, Laércio. Encerrou, Laércio, por favor. A Cris Mara, proponente, ao final dos destaques, ela vai tentar fazer um arremate. Eu destaquei nesse item, eu tinha proposto durante os 2 primeiros dias da AGO uma coisa importante para a gente criar essa cultura dentro do Sinacempo, que é a questão de a gente debater a proposta orçamentária, né? Então, eu queria ampliar na cada redação, não é questão de racionalidade, é assim, foi entregue, acho que a diretoria conseguiu fazer, não sei se já estava pronto, não sei se foi coincidência, mas eu tinha requerido, né, para a diretoria a proposta orçamentária, porque o próprio estatuto já previa que você aprova as balancetes e proposta orçamentária, mas sempre a gente só faz o primeiro item do que está no estatuto, que é os balancetes e aprovar o relatório e parecer do Conselho. Aquele segundo ponto a gente nunca aprovou em nenhuma das 20 AGOs, 20 nesses 20 anos, né? Bom, nunca veio. Eu tenho uma proposta já de mudança na proposta orçamentária, acho que a gente poderia fazer uma discussão muito rápida, que é o aumento do percentual da comunicação. Vocês vão ver no documento que vocês receberam, está no item, acho que é na 3ª página, do relatório financeiro, na questão, eu ia propor o aumento do índice percentual. Por isso eu coloquei esse destaque, página 3, 4... Comunicação, despesas ordinárias. Está previsto para o ano que vem uma previsão de R$100 mil. Eu ia propor um acréscimo de R$50 mil, passar como proposta orçamentária a comunicação para R$150 mil. E a gente aqui que tiver mais ideias boas em termos de aumento ou redução do percentual de investimento do sindicato, e a gente aprovar simbolicamente aqui ao final dos trabalhos como uma primeira experiência de proposta orçamentária. Então, eu ia propor um aumento dos gastos com a comunicação, que eu acho o índice 100 mil pouco. Esse seria um exemplo. Não sei se isso vai contemplar a proponente. Lisboa e Douglas. Lisboa, você já falou? Então, Darcy. Lisboa. Douglas não falou ainda Na realidade, como eu estava dizendo aqui antes, a gente fala muito em receita, despesa, gastos. A gente tem que realmente racionalizar as despesas, otimizar as despesas e priorizar. A gente tem que estabelecer o que é que a gente vai gastar. Então, eu acho que a melhoria da redação ali vai contemplar, entendeu? Porque... Questão de ordem... A minha questão de ordem é simples. Como mudou totalmente a proposta e a redação, eu quero fazer um destaque. Eu falei uma questão de ordem, mudou. Eu posso sim pedir uma questão de ordem para fazer um destaque. Do jeito que estava, não. Mas agora eu posso. Então é isso, a gente tem que saber priorizar, né? Então saber otimizar os gastos. Melhorando a redação, talvez atenda. Então essa redação aí atende? A nova redação? Não, mas deixa eles dizer se atende o dele. Por mim, tudo bem. Acho que atende. Luiz Ivan, eu estou perguntando se para ele atende essa redação. Só isso. Você vai fazer essa questão de ordem se sobrepõe, parece, né, Mesa? Mesa, a questão de ordem se sobrepõe. Ok, desculpe, eu não conheço o regimento interno. Tá. Mesa, presidente. Quando eu quis me manifestar... Questão de ordem. Não, Luiz Ivan, quando eu quis me manifestar, da mesma forma que você não me deixaram. Mas você não pediu questão de ordem. Ah, tá. A gente tem que ser treinado antes de vir para a GO. Mas eu não tenho culpa se você não foi, Sheila. Pelo amor de Deus, agora você quer me agredir por causa disso? Fale. Pô, dá um tempo. Dá um tempo. Gente, essa redação está pior do que a outra. Tá? Reduzir gastos tornou isso mais objetivo ainda. Reduzir gastos aonde? A gente vai fazer uma greve, nós temos um fundo de greve, nós temos que utilizar esse recurso para fazer campanha de greve, utilizar camisa. Não, só vamos fazer 15 camisas, não vamos fazer 20, não. Luiz Ivan, mas
Mas, espera aí, está incompleto aí, tá? Eu falei de forma a evitar gastos desnecessários. É pior. Tá? De É forma pior. a evitar gastos necessários. É pior um pouquinho. Reduzir gastos necessários. Não deve se fazer gasto necessário, não é reduzir, não. Gasto desnecessário. Eu entendi, Marcão. Eu entendi. Não é evitar. Não se deve fazer na administração qualquer de uma empresa. Então, gente, como eu pedi um destaque, tá? Nós temos uma diretoria, pode ser essa, pode ser outra, qualquer. Eu já tive dirigindo sindicato, eu sei o que é isso. A gente tentar podar o que a diretoria pode fazer com recurso, porque a gente está pensando que isso pode ser feito ou não, tenham paciência. Tem um conselho fiscal. Quando o conselho fiscal vier aqui na frente, façam como eu fiz. Estudem o que eles fizeram, que é para você vir questionar. E não tentar amputar a diretoria naquilo que é para ela fazer, sem você dizer aonde. Se disser assim, gastos com a comunicação, porque você provar que está sendo feito um gasto exorbitante, aí é uma coisa. Mas gasto da forma que está totalmente subjetivo. A gente vai amputar a diretoria. Eu quero elogiar a mesa, porque esse formato foi muito legal. Mas no meu caso ali, se eu tivesse esclarecido no início, muito teria se evitado. Então é o seguinte, olha, jamais eu penso em engessar a DENC, seja essa ou qualquer uma, porque a DENC é eleita nacionalmente, ela jamais pode ser engessada, ela tem que ter liberdade para atuação, tá? Não quero engessar a DENC. Concordo, elegi hoje, confio nos colegas do Conselho Fiscal, eles são sérios, então não quero também ameaçar o Conselho Fiscal. O que a minha base quer, e por isso concordei com o Marcos Danilo nas colocações dele, é que, como a DENC já tem feito, porque já provou aqui, já falou aqui, que reduziu gastos com a questão da contratação de funcionários, já explicou isso aí, não vou ficar defendendo o DENC, não. Vou dizer que já fez uma redução. Como já fez uma redução, o que a minha base quer? Que reduza cada vez mais, aonde der. Por isso que eu não quero nenhuma planilha, nenhum percentual. A minha base não quer isso. A minha base quer assim, ó, vai contratar um funcionário novo, onde é que pode mexer? Ali para economizar o máximo. Vai contratar um serviço? Economizar o máximo ali. Eu já sei que o Conselho Fiscal vai estar ali, de olho. Mas que a DENC, é uma orientação, gente, que a DENC tenha muita clareza na hora de fazer as contratações, os gastos todos, para que a gente consiga reduzir, porque o que a gente quer hoje, lá na minha base? Que a gente consiga comprar uma sede. Tá? A gente sabe que não deu agora, por conta dos gastos da greve, mas que a gente vai reduzindo cada vez mais gastos. E aí, ao invés de alugar, por exemplo, adquirir o bem, se for mais barato, aquela relação custo-benefício. É uma racionalização dos gastos. É isso que nós queremos. Nós não podemos continuar gastando, então nunca mais nós vamos conseguir comprar um sindicato, mesmo que a gente filie muita gente. Então, é só uma racionalização desses gastos. E aí não quero engessar a DENC com tabelas e índices. Mara. Douglas. Bom, contador aí? Tem tempo? Beleza. Eu acho que a intenção da Gledismar é a melhor possível. Eu só acho que ficou uma coisa um tanto genérica. Por quê? Eu só quero explicar que já existe um plano de gestão que cortou e racionalizou cada aspecto de gasto no sindicato. Jurídico, informática, telefonia, administrativo, cada parte que podia ser racionalizada foi racionalizada, o que gerou um superávit no sindicato de cerca de R$542 mil. O sindicato se tornou superavitário. E foi graças a esse superávit que nós fizemos a greve. Senão não tinha cacife para fazer greve. Eu já falei isso aqui e vou repetir. E outra coisa positiva é que nós estamos aumentando cada vez mais o número de filiados. Também aumenta o repasse para o sindicato. Então o sindicato está podendo investir cada vez mais na melhoria dos seus serviços, e uma prova disso é o novo portal que nós fizemos. Né? Então, eu acho assim, a intenção dele é boa, pode-se até deixar isso de uma forma mais geral, dizendo, ó, o sindicato tem que racionalizar a sua despesa. Já é um princípio que essa diretoria adota, racionalizar a despesa ao máximo, para ter o máximo de eficiência. Mas tem que ser nesse sentido, ou seja, deixar como uma orientação geral de que o sindicato tem que procurar sempre a máxima eficiência. Ou seja, o melhor serviço pelo menor preço. Tudo bem, nesse aspecto não tem problema, porque do contrário fica uma coisa realmente engessante. Tá bom?
Ele tem uma questão de ordem. Vai lá, por favor. Só uma questão de ordem. Já está no estatuto, lá no artigo 18, nas competências da DENC, aí você vai lá no inciso 18, está lá dizendo, no inciso 14, praticar todos os atos necessários à boa administração do sindicato. Ou seja, não precisa estar isso aqui, já está no estatuto. Entendeu? Acordo pela exclusão do item da proposta. Eu tenho que falar ainda. Acordo? Então vamos para a votação, Daci. Daci. Gente. É um plano de lutas, né? E acho que a intenção foi das melhores, mas eu ia falar exatamente isso que está no estatuto já. A ideia é muito boa, mas como é um plano de lutas e da maneira como que veio, realmente diminuir gastos, racionalizar, é uma questão de princípio já. Eu só queria aproveitar para dizer que, como o Douglas falou, nós tivemos um superávit de 563 mil. Né, Daci, por favor, fale mais próximo ao microfone. Eu só queria colocar para a galera o seguinte: nós, por motivos. Esse relatório financeiro, a previsão orçamentária, nós construímos, era para colocar na pasta dos colegas, por motivos técnicos, máquina e coisa, a gente não conseguiu estar aqui. Nós temos o relatório financeiro desse período, né, junho de 2014, junho de 2015, e atrás nós colocamos pela primeira vez, como disse o Laércio, que se produziu uma previsão orçamentária para o próximo ano, que está aí, é uma proposta. Como a gente não foi apreciado no tempo devido, gostaria que se fizesse uma aprovação simbólica dessa nossa previsão orçamentária, apreciação e uma votação simbólica desta previsão orçamentária que a gente construiu pela primeira vez no sindicato. Era isso. Gente, é o seguinte, a colega, ela disse que ela não vai retirar a proposta dela. Tem que ir para o voto. Não tem acordo, é voto. Não adianta ficar aqui discutindo. Eu já perguntei para ela, ela disse, não vou retirar. Então, venha cá. Sim, senhor. É questão de ordem. Então, vem aqui, por favor. Porque ele apresentou a questão de ordem dele. Que está superada, ele apresentou, querido. Sim, pronto, mas é assim, tem uma proposta. Ele apresentou uma questão de ordem, já está no estatuto. Já está previsto no estatuto. Sim. Nesse momento, eu peço aos colegas que façam silêncio, que a mesa vai se reunir para decidir a questão de ordem. A Mara está dizendo que aceita a retirada, desde que seja cumprido isso aí. Que está no estatuto, seja cumprido. Tá eu aceito a retirada. Era isso que a gente precisava. O que a minha base quer é compromisso que isso seja cumprido. Entenderam, gente? Porque isso é estatutário. Ok? Próximo. Gustavo. Tá, é muito simples o destaque. Gente, inclusão do debate sobre o estatuto na próxima GO.
Tá. Então, assim, pela experiência daqui, eu já vi que o negócio é complicado. Tipo, minha primeira GO, já vi que se a gente fosse realmente discutir o estatuto, a coisa ia pegar. Então, assim, o meu destaque é a inclusão do debate sobre o estatuto em AGE convocada especificamente para essa finalidade. Tá bom? Concordo com o Gustavo. Tá? Então, nesse caso, eu retiro meu destaque. Isidro. Ok. Próximo. Laércio. Contemplado. Laércio é polêmico. Calma, companheiros, calma. Tá acabando, calma. Calma, companheiros, calma. A inclusão do debate sobre o estatuto não é a próxima AGO, tem que ser uma discussão só de estatuto. Nesses 20 anos, tivemos 2 momentos que conseguimos discutir o estatuto com tranquilidade. Foi em São Luís do Maranhão e numa estatuinte em São Paulo. Porque você só debateu o estatuto e você conseguiu fazer muitas discussões de muitos pontos do estatuto. E a gente tem pontos no estatuto que é polêmico. Minha sugestão é que seja uma AGE específica só para estatuto. Os delegados já vão vir sabendo que é só para estatuto. No caso, nós temos que destrinchar na redação, tem que ter uma data indicativa para essa AGE do estatuto, já tendo a tese guia que já está, com a tese que eu apresentei e outras teses que foram surgir. Mas tem que melhorar a questão do GT. Por isso que eu acho assim, também não dá para chegar na AGE exclusiva de discussão de estatuto com 50 minutos. Terá que ser sistematizado. Né? E tentar, acho que foi o Clóvis. Clóvis está aí presente? Né? Conversou com o Márcio sobre um calendário, foi uma sugestão que foi conversada no restaurante. Eu acho que eu gostaria que o Márcio e o Clóvis, que tem muitas inscrições, que muitos aqui até abriram mão, falaram rapidinho, pudesse falar desse cronograma que o Márcio e o Clóvis a gente estava discutindo ali. Eu acho que é um caminho, porque a gente quer alcançar, que é discutir o estatuto. Para não ficar nessa história de requerimento, não ter requerimento, prazo. Então, uma estatuinte exclusiva, não dá para fazer em 2, não dá para fazer em 3 dias. E na abertura, já faz a abertura, regimento, e já começa a discutir já logo no primeiro dia. Eu sei que o shopping é gostoso, é bom conversar, mas se aproveitar logo no primeiro dia e já abrir os trabalhos, já discutindo, isso ajuda bastante. Porque teremos até que discutir até por temas, né? Dia a dia. E se não tiver sistematizado, não vence. Não dá conta. A gente viu aqui, essa já tinha 4 itens e não deu tempo, prorrogamos. Uma estatuinte só para discutir só estatuto. Exclusiva. Oi? Bom, gente, o estatuto é a constituição do sindicato. E além da constituição do sindicato, a gente tem ainda as regulamentações, que são o regulamento administrativo, o código eleitoral, né? Então, nós temos tudo isso. Então, a discussão do estatuto vai impactar em todos esses documentos também. Então, é uma discussão muito ampla. Concordo com a proposta do Gustavo, eu acho que aqui é unânime, pelo calor aqui da plenária, de uma AGE específica.
Mas eu acho que a gente tem que sistematizar essa discussão. Eu acho que a gente tem que construir um grupo de trabalho que contemple a participação de todos os segmentos do sindicato, né? O que eu falo segmento? Aqueles que têm mais experiência, aqueles que estão chegando e que querem contribuir, aqueles que são da situação, aqueles que são da oposição, porque isso vai fazer que quando a gente chegar aqui, nós já vamos chegar aqui com uma minuta de estatuto bastante discutida nesse GT, e é nesse GT que a gente vai ter condições de chegar aos acordos, tá? Porque é assim que funciona no parlamento. Aquilo que não tem acordo não segue a votação. E se a gente chega aqui com um GT, com todos os segmentos, com todas as pessoas que estão aqui querendo o melhor para o sindicato, nós vamos chegar com uma minuta aqui bastante acordada e o trabalho de debate vai fluir bastante. Então, uma outra questão que eu queria, só mais um minutinho, mais um segundinho, uma outra questão que eu queria dizer, que essa sistematização, eu vi um site de um sindicato do judiciário, que ele criou um GT, ele estabeleceu, ele abriu um link, para que qualquer filiado desse sugestão, e ele criou um calendário, de tanto a tanto, o capítulo tal, de tanto a tanto é o período que as pessoas vão sugerir. Tá? E aí o GT vai sistematizar as sugestões de todos os filiados. Então, isso é democratizar a discussão da nossa entidade. Complementando, muito boa a sugestão do José Marcos, que eu ia falar justamente dessa questão do GT, de abrir esse GT, porque eu acho que esse GT é muito fechado, abrir as discussões do GT para que a gente possa acompanhar, sim. E eu queria também acrescentar, de repente, até pela questão das pessoas com deficiência, a gente convidar o Léo para já a partir da construção desse estatuto, ele fazer parte desse GT. Eu tenho certeza que ele aceitaria contribuir na construção desse novo estatuto para que ele realmente seja democrático, transparente, e que seja coerente com uma instituição do Ministério Público da União. Parece que a gente se esquece, mas é uma instituição que tem o dever de defender a democracia, os princípios democráticos. Então, nada de taxa extra na minuta, que a diretoria possa cobrar sem assembleia, e outras armadilhas que eu acho que a gente deve evitar. E isso só vai acontecer se esse GT for bem mais amplo do que é hoje, e que as discussões forem bem mais acessíveis, e que as pessoas possam realmente participar. Acho que a proposta do Zé Marcos é muito boa, e concordo também com a GE específica. Você está em... Peraí, você é o autor da proposta? Ele é o autor? Boa noite. Quem é o autor da proposta? É ele? É Mara. Clóvis. Então não pode não, meu bem. Ó. Clóvis. É a minha vez da inscrição. Tá? É só minha vez. A gente fez a proposta ontem junto. Vixe, que amor. Não, eu vou deixar ele falar, porque a gente fez a proposta junto ontem. Sentamos eu, Clóvis, Laércio, e a gente fez a proposta em cima disso aqui. Então ele pode... Nós dois somos... Não, ele é autor dessa proposta, não é a Mara, né? A Mara que é a autora. Da nova, sim. Nós temos uma contraproposta aqui. A gente fez... porque foi junto. Eu vou deixar tu falar, fale. Eu dou meu tempo. Vai me dar meu tempo, por favor. Um minuto. Poxa, obrigado. É o seguinte... Eles vão dividir 1 minuto para cada um. 1 minuto só, pessoal, é rápido. E depois você fala os seus 2 minutos. Vocês aguentam o Laércio aí falando. Aguenta um outro... Olha, é o seguinte, pessoal, o que a gente conversou é o seguinte, a gente tentar fazer uma proposta para resolver essa pendenga do estatuto, né? O que está escrito aqui, o que a gente conversou na hora do jantar. Eu não sei se vai ser possível ou execuível, dadas as regras que tem aqui, certo? Mas eu vou colocar. Primeiro, item 1, eleger uma GT na GO com 5 integrantes e 5 suplentes para elaborar uma minuta de estatuto. Após a elaboração
dessa minuta, abre-se o prazo para sugestões. Pronta a minuta. Segundo ponto, o GT informará, divulgará a minuta e informará as pessoas, né? A DENC convocará uma única reunião, que tem que ser conclusiva, necessariamente, entendeu? Entre seccionais, conselho, etc., para deliberar e opinar sobre essa minuta final, que a gente está chamando de minuta 2. Pronto, concluído esse trabalho, a gente está chamando essa minuta de minuta 3, certo? A gente convoca uma AGE, estatuinte, exatamente como que possa ser, para discutir essa minuta final. Você está gastando os 2 minutos. Tá bom, tudo bem. Essa minuta final. Aí pronto, aprovando essa minuta final, a gente convoca os nossos colegas que estão aí, vendo a gente, que precisam participar, para eles aprovar o que a gente fez através de um referendo. A ideia é essa. Porque o pessoal que está aí até agora, a colega apresentou uma proposta. Eles vieram com uma proposta completamente diferente. Eu acho que a gente tinha que votar dela pela aprovação ou rejeição. Tá, eu vou agora fazer o contraponto da sua contraproposta. O GT foi criado, foi feito um trabalho imenso, foi disponibilizado, foi enviado para todos os seccionais. Você apresentou a questão de ordem, tá? Então, você apresentou a questão de ordem, a gente tem que decidir primeiro. Tá? Então decida. Então, a gente tem que decidir a questão de ordem, então. Tá? Tá. Porque então, a questão de ordem é para colocar ordem. Pronto, então decida se vai votar pela aprovação ou rejeição da proposta dela. Tem destaques, aditivo, supressivo, né? Modificativo. Tá. É o seguinte. Como ele fez destaque... Como ele pediu destaque, tá? Nada impede que ele faça uma proposta em cima daquilo modificativa. Não tem problema. Tá? Tá fazendo certo? Tá? Sim, ele pode. Sheila. Tá. O que a gente está esclarecendo, ele apresentou destaque. Ele pode apresentar no destaque dele a proposta modificativa. É um direito dele. E aí, porque pode ter a modificação. E aí, se a pessoa que apresentou não aceitar, vai para a votação. Alguém